Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Mais uma live, mais um dia, para a honra e para a glória do Senhor. Hoje nós falaremos de uma parábola de Jesus. E essa semana nós vamos compartilhar um pouco do que Jesus ele falou no livro de Mateus. Então nos acompanha, fique conosco até o final. Na verdade, hoje nós nem vamos falar de uma parábola, em si, Nós vamos falar de algo que Jesus falou aos discípulos. Chegando a galera aí, Davidson, bom dia, meu irmão. Irmã Valéria, bom dia. Todo dia, irmã Valéria, glória a Deus. Todo dia. Chegando aí, Nice 56, bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Então, mais um dia, irmãos. Estamos aqui, 5h59. Motoboy Filmador tá aí também. Bom dia, irmão. Todo dia nós estamos aqui, 5h59, pregando a palavra do Senhor. Começando o dia entregando o nosso devocional, nosso melhor ao Senhor Jesus, lendo a Bíblia, orando, santificando a nossa vida ao Senhor e começando a semana da melhor forma possível, consagrado, separado a Deus. Amém? Débora chegou aí. Débora tem com a gente todo dia, a paz do Senhor. Débora Marlene, todo dia está aí também. Seja bem-vinda a mais um dia, paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, teu favor e tua graça, Senhor. Senhor, que nós possamos hoje entrar, Pai, mais uma semana do nosso dia, do nosso mês. Que nós possamos entrar essa semana, Pai, consagrando a nossa vida ao Senhor, orando a Ti, lendo a Tua palavra e aprendendo um pouco mais da Sua parte. Aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. O Senhor vem abrir nossa mente, nosso entendimento para a Sua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos dar profundidade, Pai, para entendermos a Sua vontade, o Seu querer para a nossa vida. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Fábia, e aí, Fábia? Paz, tudo bem, Fábia? Mais um dia aí. Lucas também está aí. Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos estar lendo a passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 13, do 13 ao 16. Cansada, Fábio? Fábio, eu também fico cansado, estou muito, mas estamos aí, graças a Deus. Milene acompanha a live de meio-dia, que não é sempre que a gente faz, e chegou agora na live aí de 5h59. Seja bem-vinda, Milene. Vamos lá, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vou ler. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem bem direta, que o Senhor ele nos orienta. Amém? Chegou a Jéssica Araújo aí, seja bem-vinda, Jéssica. Uma passagem bem direta que o Senhor Jesus nos orienta. Ele diz que nós, cristãos, ele está falando para os seus discípulos, aqueles seguidores de Cristo, eles serão diferenciados. Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. E às vezes a gente fica avaliando, porque o sal ele serve para tempero,
ele serve para muita coisa. Sendo que uma das principais funções do sal naquela época não era temperar os alimentos. Uma das principais funções do sal naquela época era não deixar o alimento estragar, apodrecer. E isso é bem pesado. Porque Jesus, quando ele fala para os discípulos que nós somos o sal da terra, ele está querendo dizer que a terra está em decomposição. Ele está querendo dizer que a terra está deteriorando, que desde a queda de Adão em diante o ser humano é mau e ele vem vindo de mal a pior. E quem vai conseguir segurar a deterioração da terra somos nós, os cristãos. Nós seremos aqueles que vamos fazer a diferença. Logo depois ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele diz, no que diz respeito ao sal, que se nós não fizermos a diferença para a deterioração do mundo, nós não servimos. Nós vamos servir somente para ser pisado pelos homens. E eu já quero começar essa semana, esse dia e essa palavra hoje, trazendo para você um pensamento e um questionamento. Você tem sido o sal? Você tem servido para não permitir a deterioração de ambientes, pessoas e situações ao seu redor? Eu não sabia a palavra que eu ministraria, eu sabia que era uma das parábolas, estaria no Evangelho. Ontem o Senhor falando comigo no meu coração, normalmente eu peço a palavra antes. Eu falei, amém, Senhor, mas me dá a palavra na hora. Eu gosto de ministrar assim, junto com vocês. Eu também gosto de estudar a palavra, mas eu gosto muito quando eu pego a palavra ali e o Senhor traz algo, sabe? Então, eu me vejo muito nessa situação. Porque eu tenho uma clareza de que eu fui chamado para um posicionamento. E esse posicionamento, o qual fui chamado, ele é um posicionamento de confronto. João Batista, o primo de Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías que ele era a voz que clamaria no deserto e ele endireitaria as veredas para aquele que viria, que é Jesus. Então a palavra diz que ele teria um posicionamento específico, ele faria uma missão específica. O que João Batista faria, a voz que clama no deserto, era endireitar as veredas para aquele que viria, que é Jesus. E nós hoje, nós somos o João Batista desse tempo. Porque Jesus ele já veio, foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e agora ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o que eu chamo a atenção de cada um de nós, de vocês e minha, qual é o posicionamento que a gente tem tido para alertar que o Senhor vai voltar. Talvez o tempo que a gente viva hoje não seja suficiente a gente pregar e dizer Jesus te ama e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez a melhor pregação que nós possamos fazer hoje é com a nossa vida. A melhor forma de dizer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e dizer para outra pessoa que Jesus a ama é tendo um posicionamento no Evangelho, um posicionamento reto. Não é você ser um religioso chato. Não faz isso, não faz aquilo, vai para o inferno, vai para o céu. Não. É sobre você ter um posicionamento reto, fazer o que é certo e confrontar o mundo com a sua atitude e a sua maneira de ser. Se você é igual ao mundo, você só serve para ser pesado, você não faz diferença. E o interessante é que Jesus começa falando no versículo 13 do sal, que nós somos o sal do mundo. Santana, bom dia. Nós somos o sal do mundo. E o sal, ele, se for insípido, com que há de salgar? Se ele não tiver gosto, como é que a gente salga com ele? Então nós precisamos também dar gosto, ser temperados.
Nós temos uma maneira, o sal, se ele for demais na comida, ele salga, se ele for de menos, você sente que a comida não tem sal. Então o que o Senhor está dizendo é que nem sempre nós vamos aparecer muito, a gente vai passar de maneira desapercebida, porém todo o ambiente, a nossa maneira de ser, o nosso estilo, ele vai temperar o ambiente, vão identificar que tem algo diferente ali, mas algo equilibrado. Amém? Então, que nós possamos ser esses, equilibrados, e venham a salgar o mundo, não deixar esse mundo deteriorar, mas ter um posicionamento qual possa trazer a vida, possa manifestar algo diferenciado a partir das nossas atitudes, a partir da nossa maneira de ser, o nosso proceder. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Nós somos a luz do mundo. Irmãos, a luz ela tem uma função específica, que é iluminar. Eu estou aqui com uma, como é que fala? Um negócio de LED, né? Aqui na minha frente, para clarear um pouco mais o meu rosto, que o ambiente aqui é escuro. Então, irmãos, a luz ela tem uma função específica. E quando você fala de luz, a gente acha que é iluminar o ambiente, mas, na verdade, a luz ela tem uma função específica que, além de iluminar o ambiente, é iluminar o caminho que você está andando, por exemplo. Em Salmos, a palavra diz: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Irmãos, o crente precisa estar munido da palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento, é a munição para o crente conquistar as esferas do mundo. E quando eu falo conquistar as esferas, não é só as esferas terrestres. Conquistar as esferas espirituais, emocionais. Você não consegue entrar na mente de alguém ou convencer aquela pessoa. Na verdade, a gente não convence ao Espírito Santo, mas você não consegue ministrar a palavra se você não tem munição. Um crente que conhece as Escrituras, ele tem munição para poder fazer a obra de Deus com equilíbrio, sal, com temperança, sal. Para que a nossa mão seja equilibrada no tempero daquilo que a gente vive e faz, nós precisamos ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Olha o que a Milene falou. Nós somos a luz que aponta o caminho. Jesus é exatamente isso. A gente aponta um caminho. E às vezes eu digo, mais até que apontar, a gente aponta para a gente. Porque eu vejo que nós crentes somos muito questionados. E qual é a maneira que nós somos questionados? O mundo ele sempre quer cobrar de nós algo que ele não faz, ele não oferece. Pelo menos comigo acontece muito isso. Eu sou muito tentado para a área de, às vezes, de perder minha paciência. E o que todo mundo diz é, não, crente tem que ter paciência, crente tem que ser manso, tem que ser humilde. Nem sempre é assim. Às vezes você é crente, você é nervoso. Você está sendo tratado ainda nessa área. Né? Você ainda não tem todo o caráter de Jesus, são os frutos do Espírito Santo. Mas o mundo vai cobrar isso de você. Então, como que a gente pode ser algo diante do mundo, diante de pressão, se nós não estamos gerando isso no secreto? Como que a nossa luz, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como que a nossa luz pode resplandecer diante dos homens se no secreto a gente não está sendo munido de ferramentas para resplandecer essa luz? Então eu quero trazer esse questionamento hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana. Eu quero trazer esse questionamento para vocês, meus irmãos. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas.
nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas e adquirir o verdadeiro conhecimento. Olha o que a Milene disse aqui. Você vai pregando e a revelação vai saltando. É assim mesmo. Aleluia. Verdade, Débora disse. A Santana disse. E esse cristão que quero ser, verdadeiro, leve, paciente, ter amor ao próximo. Isso é um treinamento. Isso é um treinamento. Nós vamos sendo treinados. Nós vamos sendo treinados. E por que eu estou aqui pregando para vocês? Eu quero direcionar essa palavra aqui para um lugar onde a gente vai iniciar, tá? A partir do mês que vem, dia 1º, eu vou começar a leitura do livro de Provérbios. Um capítulo por live, todo dia. São 31 dias. Mês que vem tem 31 dias. Mês de julho, não é isso? E nós vamos, durante esses 31 dias, ler todo dia um capítulo de Provérbios. E aí eu quero que você esteja comigo, eu quero que você me acompanhe, eu quero você com a sua Bíblia aberta, e eu vou lendo e vou explicando cada parte do livro de Provérbios. O livro de Provérbios teve um período que eu lia ele uma vez por mês. Ele é um livro curto, né? São 31 capítulos, são provérbios, então você entende, assim, são tiradas diretas. E eu lia e entendia, e eu lia aquilo ali todo mês, eu lia ele todo mês. E ele me auxilia até hoje muito, e me auxiliou muito. Então eu quero fazer esse acompanhamento com vocês. A partir do mês que vem, todo mês nós estaremos falando sobre, todo dia nós estaremos falando sobre um capítulo de Provérbios. Vamos começar no 1 e vamos até o 31. Amém, meus irmãos? E eu quero te pedir que você convide outras pessoas. Eu quero pedir que você seja luz na vida de outras pessoas, não precisa ser muitas, mas pelo menos uma pessoa. Você precisa falar desse movimento que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui não é só um movimento, a gente não só acorda cedo para ler a Bíblia. A gente está sendo alimentado, existe uma dinâmica espiritual acontecendo aqui. Olha o que diz, versículo 16, continuação. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como que as nossas obras serão vistas se nós não temos entendimento e profundidade de que obras devemos fazer? Como que as nossas obras serão vistas se você vai ser pego de surpresa no que diz respeito à leitura bíblica, à profundidade bíblica? Você não tem conhecimento de toda a Escritura Sagrada. Então, a dinâmica principal para nós cristãos sermos a luz do mundo, o sal da terra, é o conhecimento das Escrituras Sagradas. E hoje eu vou dar só uma... essa semana eu vou passar por Provérbios algumas vezes, tá? E eu quero mostrar algo para vocês aqui hoje, lá em Provérbios, no capítulo 1 de Provérbios. Olha que coisa linda, veio ao meu coração aqui. Deixa eu colocar aqui no capítulo 1 de Provérbios. Eu disse para vocês, eu gosto de manusear as escrituras. Olha como é que está minha Bíblia em Provérbios. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Minha Bíblia é toda rabiscada. Eu particularmente gosto de escrever na Bíblia, de marcar os textos. Ó, essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu tenho muito carinho. Aqui, como é que ela é? Tá vendo? Ela é toda pintada porque eu gosto muito de Provérbios, então eu rabisco, eu gosto... Já li, né? Então, assim, o que eu gosto eu escrevo, pinto, anoto, faço anotações ali. Vini Gevura, tá aí? Glória a Deus, irmão. Seja bem-vindo. Olha o que diz Provérbios, olha que interessante. Provérbios capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para receber instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, como que nós seremos luz do mundo e sal da terra sem entendimento? Como que nós seremos o sal que vai dar o tempero para esse tempo sem o devido conhecimento?
Então, meus irmãos, hoje a gente está falando de Mateus 5, sobre ser o sal da terra, a luz do mundo. Essa semana eu vou falar de algumas parábolas, nós vamos passar por algumas parábolas para trazer um entendimento para vocês, mas eu quero que você hoje desperte. Eu quero que você hoje desperte para entender quem é você no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que você foi chamado para fazer. Saia de casa hoje com essa noção, saia de casa hoje com esse entendimento. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Você vai ser confrontado sim, mas é para extrair o melhor de você. Você vai ser questionado sim, mas é para você oferecer o melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas a prensa de azeite, ela, na primeira prensa do azeite, quando o azeite é espremido para extrair o azeite, o óleo, né, do azeite, da azeitona, aquela primeira leva de óleo é o óleo da unção. E depois os outros óleos eles vão sendo, né, distribuídos para outras coisas. Então, quando você é pressionado por alguma situação, por alguma questão, alguma demanda na sua vida, ou no evangelho, ou na sua igreja, onde quer que seja, qual o entendimento que a gente precisa ter? Nós estamos sendo pressionados para extrair o nosso óleo. Desculpa. Nós estamos sendo pressionados para o Senhor extrair de nós o nosso melhor, o nosso óleo, o azeite, a unção. Se você acha que está sendo pressionado, o Senhor quer extrair de você a unção, o melhor que você pode dar. Então, que você entenda hoje que você é sal, que você é luz e você tem uma função muito clara e específica. Nós não estamos de passagem aqui sem uma função específica, não. Nós fomos chamados para uma obra de maneira específica. Você está na sua igreja local por um motivo específico. Você está nessa live hoje por um motivo específico. Luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. O Espírito do Senhor, ele não me impulsionou a estar todo dia de manhã fazendo live à toa. Ele quer que mostremos que somos luz do mundo e sal da terra. Porque vai glorificar o nome de Deus. O Pai será glorificado através da nossa vida, através daquilo que nós vamos fazer, através do que vamos falar, através do que vamos viver. O Pai vai ser glorificado. Então, meus irmãos, eu estou indo para o final da live, eu já vou orar. Live de segunda-feira, às vezes a gente acorda meio mole, eu faço ela mais curtinha. Então, meus irmãos, o que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte: que nós possamos entender com profundidade quem somos nós no Evangelho, que nós possamos entender com clareza e profundidade o que o Senhor nos chamou para fazer e que nós possamos, independente das questões, tá? Eu quero te motivar a não ser aquele crente que reclama, que vive ó vidas, ó céus, não. Seja um crente que avance. Ontem eu conversei com um irmão e ele falou, poxa, eu tenho vergonha de falar. E dá para ver que ele é um cara tímido. Eu falei, cara, mas prega de outro jeito. Você não precisa falar para pregar. Prega de outro jeito, mas prega. Eu sou um cara que eu não tenho vergonha, eu sou sem vergonha. No bom sentido da palavra. Eu fui um cara chamado para me expor, para falar. Eu não tem problema. Estou aqui, rinite ataca, eu pego o papel, limpo o nariz, continuo falando. Não tenho problema com isso, eu não tenho problema com a exposição. Eu já fui muito exposto. Deus me chamou, eu me considero como se fosse Paulo, assim, sabe? Meu chamado, porque eu fui chamado da luz para as trevas e hoje eu faço isso também. Eu anuncio para aqueles que estão em trevas a luz. Então eu não sou um cara que tem medo de errar, medo de me expor, medo de apontarem um dedo para mim. Não, pelo contrário. Quanto mais isso acontece, mais crente eu fico. Mais eu me posiciono de maneira mais reta. Eu falo, então agora eu vou pregar mais. Eu vou ser mais crente, eu vou falar mais da palavra do Senhor e todos vão saber
que o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. Todos vão ver. Então, eu quero te motivar hoje, segunda-feira. Seja sal do mundo. Seja luz da terra. Para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É lindo, Débora, é mesmo. O Senhor, Jesus, ele é lindo. Ele transforma, ele muda. Eu quero começar a semana, então, te impulsionando a fazer isso. Amém? 25 minutos de live, tá? Eu não quero alongar essa live, tá? Ela é curtinha, é só uma pílula pro seu dia, para você acordar energizado. Eu quero orar com você hoje, tá? Eu quero orar com você, como a gente faz todo dia. Eu vou orar por você, tá? Como eu fui lá em Provérbios, eu quero orar por algo específico, tá? Eu quero orar para que você tenha entendimento. Eu quero orar pelo seu entendimento. Anderson chegou aí no finalzinho, irmão, já estamos encerrando a live. Depois você assiste. Hoje a gente está falando de ser luz do mundo e sal da terra. Eu quero orar para você ter entendimento do seu chamado, das escrituras, daquilo que o Senhor ele vai fazer. Como eu disse, entenda o seu chamado. Eu fui o cara que fui chamado para me expor mesmo. Quem é você? Você foi chamado para aconselhar, você foi chamado para dar um abraço nas pessoas, o seu abraço, o Espírito Santo ministra no seu abraço, no seu sorriso. Quem é você? Quem é você? Quem é você no Evangelho? Qual é a sua posição? Qual é o seu posicionamento? O que Deus tem demandado e requerido de você? Ei, se levanta, se posiciona como sal e como luz. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por você. Eu quero orar. Eu vou orar por você hoje. Eu não vou orar com você. Às vezes eu falo, vamos orar junto. Hoje eu quero orar por você. Amém? Eu quero liberar algumas palavras sobre a sua vida. Palavras proféticas. Amém? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som. Senhor Jesus, para a honra e para a glória do seu nome, nós estamos aqui. Nós estamos aqui com um entendimento claro, Senhor, que somos luz, que somos sal. Nós estamos aqui com um entendimento claro que às vezes vamos ser expostos para que a nossa luz venha a resplandecer e venha a glorificar o seu nome, meu Pai. Pai, nós não temos problema com isso, Senhor. O principal problema é quando nós não entendemos o motivo pelo qual estamos passando por aquela situação, Pai. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão nessa live, que vão ver a live depois. Eu quero orar pelo entendimento deles. Que eles vão entender o motivo pelo qual o Senhor colocou eles nessa família, nessa casa, nesse trabalho, nessa igreja. O motivo pelo qual eles estão passando o que eles estão passando, Senhor. Senhor, eu tenho uma convicção no meu espírito, eu tenho uma certeza. É para glorificar o seu nome. É para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Então, meu Pai, eu quero te pedir, santifica as atitudes deles, santifica a fala, santifica os pensamentos, santifica, Senhor, a maneira que eles têm reagido às situações, Senhor. Senhor, transforma esses crentes em luz, transforma eles em sal, que a maturidade possa alcançar a vida deles nesse dia, que o conhecimento das Escrituras Sagradas possa levá-los para um próximo nível, Senhor, que nós possamos ter um entendimento pleno do seu chamado, pleno daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Pai, que nós possamos nos posicionar com segurança, com veemência e impetuosidade, Senhor. Senhor, que não sejamos crentes frágeis, crentes fracos. Pelo contrário, Senhor, que a nossa fraqueza seja diante da sua presença, mas para o mundo, que eles possam ver, Pai, a glória do seu nome sobre a nossa vida, Pai, que eles possam ver, Pai, que o Senhor é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, Senhor. Senhor, que eles possam ver que nada nós tememos, porque temos a confiança no Deus Altíssimo e que a sua soberania sobre a nossa vida ela é estabelecida e fundamentada na sua palavra, Senhor. Nós temos uma segurança, nós temos um lugar de abrigo, nós temos um lugar seguro,
que é a sua palavra, Senhor. Senhor, traz ao nosso entendimento esse posicionamento. Nos leva para um próximo nível, Senhor. Senhor, liberta aqueles que estão cativos ainda. Liberta aqueles que estão oprimidos ainda. Que o tempo novo possa vir e visitar a casa, a vida, a família, a mente deles, Senhor. Senhor, e que a nova história ao seu lado, caminhando com o Senhor, seja extraordinária, Pai. Uma história de cumprimento da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus. Assim eu te oro, meu Senhor, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo aqui na live até o momento. Muito obrigado pela vida de vocês. Apesar do Senhor ter me mandado fazer isso aqui, me dado essa direção, é um prazer eu poder compartilhar isso com vocês, que a gente possa estar falando, distribuindo isso para mais pessoas. Envia essa live para mais pessoas, coloca no seu stories, me marca. Minha prima chegou aí, prima, seja bem-vinda, eu tô no final já da live. Tá, a live de segunda-feira eu sempre vou tentar, a gente já tá com 30 minutos de live, eu tento encurtar ela, porque eu sei que segunda é corrida, a gente tá meio mole, pra gente poder sair para trabalhar rapidinho, tá? Fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas eu entreguei para vocês aqui a palavra de Deus e o melhor, tá? Então, ao longo da semana, nós vamos falar de algumas parábolas, tá? Vai ser bem legal, vamos falar nos evangelhos daquilo que Jesus fez, faz e continua fazendo por nós, amém? Vou abrir alguns segredos da palavra ali, que eu acredito que estão ocultos ali, coisas que muitas vezes passam desapercebidas aos nossos olhos, e eu vou estar ministrando aqui, então me acompanha, 5h59, todo dia, e mês que vem, Provérbios, um capítulo por dia, se prepare já, que vai ser extraordinário, tá bom, meus irmãos? Mais uma vez, fiquem todos com o Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, amém? Fiquem todos com Jesus, até amanhã, 5h59.